Olá, meu nome é Bianca Aparecida de Brito Pinto e eu sou aluna de Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Lavras. Hoje eu vou apresentar para vocês o tema Reuso de água na agricultura. Esse é um tema de grande relevância, porque está diretamente ligado à crise hídrica mundial e também à produção de alimentos, que depende fortemente de água. Agora, tratando do sumário, eu dividi a apresentação em 5 pontos. Primeiro, a introdução ao tema. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre os tipos de reuso. Depois, sobre as vantagens e desvantagens e um exemplo prático aplicado no Brasil. E, por fim, a conclusão. A agricultura é a maior consumidora de água doce no planeta, utilizando cerca de 70% desse recurso globalmente. No Brasil, essa realidade não é diferente. Pesquisas estimam que o consumo de água potável para irrigação é de 50 a 70% no Brasil. Temos também a forte dependência de irrigação em culturas como a soja, o café e a cana-de-açúcar. E diante de um cenário de mudanças climáticas e crescente escassez de água, o reuso de água surge como uma alternativa crucial para garantir a segurança hídrica e alimentar. Essa prática consiste em utilizar águas residuárias tratadas, como esgoto doméstico e efluentes naturais, assim como água de chuva, para a irrigação agrícola. O reuso, tipos de reuso. O reuso pode ser classificado de diferentes formas, dependendo de como a água é tratada e reutilizada. O reuso direto é quando a água tratada é encaminhada diretamente do ponto de tratamento para o local de uso, sem passar por corpos d'água naturais. E o reuso indireto é quando a água é lançada em rios, lagos ou aquíferos e posteriormente captada para o uso agrícola. Esse modelo normalmente acontece de forma natural e muitas vezes não planejada. Além disso, temos duas outras formas de classificar o reuso. O reuso pode ser do tipo planejado ou não planejado. O planejado o sistema ocorre quando existe um sistema estruturado para o tratamento e reutilização, seguindo as normas de qualidade e controle. Já o recurso não planejado acontece sem controle humano, através do ciclo hidrológico natural. O desafio atual é transformar o reuso de uma prática não planejada em uma solução controlada e segura. Agora sim, vamos tratar das vantagens e desvantagens do reuso de água na agricultura. O reuso de água vai muito além de uma simples economia. Ele gera benefícios ambientais, econômicos e até agronômicos. O principal ponto é a economia de água potável e preservação dos mananciais. A principal vantagem é reduzir a pressão sobre os nossos recursos hídricos. Ao utilizarmos água residuária tratada para irrigação, diminuímos drasticamente a necessidade de captar água de rios, lagos e aquíferos. Isso é fundamental para manter o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e garantir o abastecimento humano e industrial. Outro ponto importante é que a água residuária tratada também pode ser fonte de nutrientes para as plantas. As águas residuárias, naturalmente, já têm grande concentração de nitrogênio e fósforo, que são nutrientes essenciais para as plantas. E ao invés de lançar esses efluentes em rios, o que causa eutrofização, um desequilíbrio ambiental, eles podem ser aproveitados como uma espécie de biofertilizante líquido. Isso pode reduzir a necessidade de comprar e aplicar fertilizantes químicos, gerando uma economia significativa para o agricultor e diminuindo a poluição por escoamento de nutrientes. Outra vantagem que eu também não citei é a redução da poluição hídrica.
O tratamento de água e o reuso de efluentes evitam que eles sejam despejados diretamente em corpos d'água. Essa prática diminui a carga de poluentes e matéria orgânica nos rios e lagos, ajudando a restaurar a qualidade da água e a vida aquática. Outro ponto legal de se trazer à discussão é a sustentabilidade em regiões áridas. Em locais com pouca chuva, como o Nordeste do Brasil, o reuso pode ser a única maneira de viabilizar a produção agrícola em larga escala. Ele garante uma fonte de água confiável e previsível, permitindo que a agricultura se desenvolva mesmo em cenários de escassez extrema. Agora, vamos passar para as desvantagens. Apesar de eu ter citado várias vantagens, o reuso exige cautela e principalmente planejamento para evitar problemas sérios. A primeira desvantagem é o risco à saúde pública. Este é o maior desafio. Se o tratamento da água residuária não for completo, ela pode conter patógenos, como vírus, bactérias ou parasitas. Além disso, pode conter metais pesados ou resíduos de medicamentos. Além disso, a irrigação com essa água contaminada pode poluir o solo, as culturas e, consequentemente, afetar a saúde das pessoas que consomem esses alimentos. E é por isso que o controle de qualidade e a fiscalização são essenciais. Outro ponto negativo são os impactos no solo a longo prazo. O uso contínuo de água de reuso pode alterar as características do solo. A água salina pode causar salinização, tornando o solo menos fértil. Além disso, a presença de metais pesados em efluentes industriais pode se acumular no solo ao longo do tempo, afetando a produtividade das culturas e, em casos extremos, contaminando a cadeia alimentar. Outro ponto negativo que eu também não citei no texto é a resistência social e cultural. Existe um estigma em relação ao consumo de alimentos irrigados com água de reuso. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis com a ideia, mesmo que a água tenha sido tratada e certificada como segura. Vencer essa barreira cultural exige campanhas de conscientização e transparência sobre o processo, para mostrar que a prática é confiável e necessária. Em resumo, o reuso é uma ferramenta poderosa para a sustentabilidade, mas o seu sucesso depende do equilíbrio entre investimento e tecnologia, normas rigorosas de segurança e a educação em sociedade. No Brasil, um exemplo importante foi desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe. Os pesquisadores testaram o reuso de água residuária tratada na irrigação do rabanete, avaliando impactos no crescimento, na produção e na qualidade da cultura. Os resultados, que estão nos slides seguintes, mostram que, com o tratamento adequado, é possível irrigar de forma segura e eficiente. A principal, o principal resultado está descrito nesse slide. Segundo as análises feitas pelos pesquisadores, não houveram presença de coliformes termotolerantes e salmonela, que são justamente os vírus e as bactérias, esse caso, as bactérias que eu citei anteriormente, que eram perigosas e causavam risco à saúde pública. E esse estudo é muito relevante porque mostra que até hortaliças de ciclo curto, como o rabanete, podem ser irrigadas com água de reuso, desde que haja controle. E por fim, eu trouxe a conclusão. Podemos concluir então que o reuso de água na agricultura é uma solução sustentável, econômica e ambientalmente responsável. Ele contribui para a preservação dos recursos hídricos, pode reduzir os custos, aproveita os nutrientes e fortalece a segurança alimentar. Porém, para ser viável em longa escala, precisamos avaliar
precisamos avançar em 3 pontos. Primeiramente, o primeiro ponto é a tecnologia. Precisamos ampliar o acesso a sistemas de tratamento eficientes. O segundo ponto é a regulamentação. Precisamos também criar normas claras que garantam segurança. E o terceiro ponto é a conscientização. Precisamos mostrar à sociedade e aos agricultores que o reuso é seguro e necessário. E por fim, no futuro, com as mudanças climáticas e o crescimento populacional, o reuso de água será cada vez mais essencial. Portanto, não devemos enxergá-lo apenas como uma alternativa, mas como parte do caminho para a agricultura sustentável. E eu também quero deixar uma reflexão final, que é a água que existe hoje no planeta é a mesma de milhões de anos atrás. A diferença está em como nós escolhemos usá-la e preservá-la para as próximas gerações. As informações que apresentei foram baseadas em publicações da Embrapa, da CETESB e no artigo científico que eu citei na apresentação, que estão disponíveis no CIEL. Desde já agradeço a visualização. Obrigada.